Comidas exóticas escolhidas como últimos pedidos por condenados à execução. Fiquei um pouco curioso, que tipos de comidas exóticas será que eles pediram antes de serem executados? E será que o último desejo deles foi atendido? Beleza, como vão, amigos? Bem-vindos ao Arvin Polo Televisão. Alguns países do nosso mundo legalizaram a execução ou a pena de morte aplicada legalmente a uma pessoa. Mas antes disso, as pessoas que estão prestes a morrer recebem a chance de fazer um último pedido de qualquer comida ou bebida que desejarem antes de serem executadas. É triste, né? Neste vídeo, vamos falar sobre as comidas mais estranhas pedidas como última refeição por pessoas prestes a serem executadas. Mas antes de começarmos, se você é novo aqui no nosso humilde canal, eu te convido a clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho. Assim, você será notificado sempre que eu postar um novo vídeo. E vamos tentar fazer este vídeo chegar a 100 curtidas, então vamos começar. 20. Victor Harry, figura. Nos anos de 1963, Victor Harry, de 28 anos, foi condenado à morte por enforcamento. O caso dele foi sequestro seguido de assassinato. Quando perguntaram qual seria sua última refeição, ele respondeu que queria apenas uma azeitona, com talo. Quando ele foi executado, acharam a azeitona que pediu no bolso e ela foi enterrada com ele. E isso fez com que uma oliveira crescesse bem em seu túmulo. Muitas pessoas disseram que ele fez isso de propósito, para servir como símbolo de paz para ele. No 19, Gerald Lee Mitchell teve um pedido incomum antes de sua execução. Antes de ser executado, ele já sabia que queria pedir um saco de balas sortidas Jolly Rancher. Ele comeu todas essas balas antes de ser executado. Acho que queria diabetes antes de morrer. Número 18. Florence Russell Brewer. Ao contrário dos outros, Lawrence não pediu só uma comida. Esse homem foi condenado por assassinato e antes de ser executado quis se fartar de comida. Ele pediu 2 bifes de frango com cebola e molho gravy, além de um cheeseburger triplo com bacon. E uma omelete de queijo com carne moída, cebola, tomate, pimentão, jalapeños e 3 fajitas. E além disso, ele também pediu uma pizza grande, uma tigela de quiabo frito e ainda tem churrasco com meio pão branco. E os pedidos dele não param por aí. Ele também pediu manteiga de amendoim, com amendoins de verdade ao redor, e também um sorvete Bluebell. E por último, 3 root beers. E quando tudo isso chegou para ele, ele não comeu. E ele disse que não estava com fome. Por isso, o senador John Itmer ficou muito irritado com o que ele fez. Por isso, o último pedido foi proibido nos estados, e as próximas execuções não aconteceram, pois Lawrence foi considerado culpado. Número 17. John Wayne Gacy. Esse nome se tornou famoso não apenas em um país, mas no mundo inteiro, porque ele foi chamado de notório serial killer e também foi apelidado de palhaço assassino pogo. Ao ser condenado à morte, ele pediu um balde original de frango do KFC, batata frita, 12 camarões e morangos. Ele deve ter pedido isso por já ter gerenciado 3 filiais do KFC em Waterloo. Número 16. John Speckling. Aqui, diferente de outros detentos, a comida não é prioridade. Porque, como ele era alcoólatra antes de ser sentenciado, o que ele pediu não foi comida, mas sim uma única garrafa de Jack Daniels. E ele ainda dividiu com o guarda. Após o enforcamento dele, mudaram a regra. Agora é proibido beber antes da execução. Número 15. Eileen Wuornos. Antes de sua execução, em 2002, ela pediu algo para beber. E tudo o que ela pediu foi uma xícara de café preto, porque segundo ela não demoraria muito para morrer, porque ela disse que seria ressuscitada, e dessa vez estaria com Jesus, e isso aconteceria no dia 6 de junho. No dia 6 de junho nada aconteceu. Número 14. Rick Ray Hector. Antes de ser executado, pediu bifes e frango frito, um coué de cereja e uma fatia de torta de noz pecan. Ele comeu tudo, exceto a sobremesa. Ele disse que guardaria para depois, deixando todos confusos. Talvez estivesse apenas brincando. Número 13. Timothy McClain. Este homem surpreende mesmo tendo matado centenas de pessoas. O último pedido de comida dele foi 2 pedaços de sorvete de menta com gotas de chocolate. Só para acrescentar, ele matou 168 pessoas inocentes. E foi executado no ano de 2001.
Número 12. David Leon Woods. Ele cometeu assassinato e passou 22 anos preso, antes de ser colocado na Câmara em abril de 2007 em Indiana. E a refeição que ele pediu foi muito simples. Uma pizza e um bolo inteiro compartilhados com toda a família. O aniversário foi comemorado antes, porque o aniversário dele de verdade só seria em agosto. Número 11. Thomas J. Grasso. Quando ele foi condenado à morte em 1995, ele pediu estes alimentos: 2 tolhas, meia costela de churrasco, cheeseburger duplo, 2 milkshakes de morango e uma lata de esparguetos. Quando a comida dele chegou, eram almôndegas, não espaguete. Por isso, ele se irritou e chamou a imprensa. Número 10. Stephen Wayne Anderson. Esses homens parecem diferentes dos demais. Antes de ser executado em 2002 na Califórnia, ele pediu 2 sanduíches de queijo grelhado, uma tigela de cottage cheese, milho hominy, torta de pêssego, sorvete de flocos e rabanetes. Número 9. Peter J. Miniel. Este foi um dos pedidos mais numerosos do estado em 2004. Ele pediu 2 tacos, 2 saladas de carne, 2 cheeseburgers duplos, pizza com jalapenos, frango frito, espaguete com sal e meio bolo de chocolate. Ainda havia meio bolo de baunilha, sorvete de cookies and cream, caramelo fudge e um shake de frutas. Para beber, ele pediu 2 cokes, 2 pepsis, 2 root beers e suco de laranja. Muita coisa, né? Número Peter 8. Velma Barfield. Essa mulher ficou conhecida como Tetrograni por ser a primeira sentenciada à morte na América. Ela foi executada por injeção letal em 1982, mas antes pediu sua última refeição. E foi uma xícara de chá, uma fatia de bolo de café. Número 7. Robert Alton Harris. Se essa é sua última refeição, porque ainda fazer TTP. Por isso, Robert pediu 21 pedaços de frango do KFC, 2 pizzas grandes da Domino's e 6 garrafas de KFC. E ele ainda acompanhou isso com sorvete, um saco de jelly beans e, claro, um maço de cigarros. Número 6. Rollie Lee Gardner. Ele só queria uma vida boa antes de morrer. Por isso, ele pediu bife, torta de maçã, sorvete de baunilha, set up e quis assistir à trilogia O Senhor dos Anéis enquanto comia. Por ser longo, ele ficou conhecido como quem mais demorou para comer antes da execução no corredor da morte. Número 5. Philip Workman. O que ele fez com a comida foi diferente. Ele pediu uma pizza grande e disse para distribuí-la para os mendigos lá fora, mas as autoridades recusaram esse pedido, por isso ele não comeu a pizza. Por isso, quando ele morreu em 9 de maio de 2007, os abrigos para sem-teto receberam muitas pizzas. Isso veio de pessoas diferentes de várias partes do mundo. Número 4. Angel Nieves Dias. Este foi um dos pedidos mais simples de um condenado à morte, porque ele preferiu comer a refeição regular servida nas prisões, e uma dessas refeições era peru desfiado com taco, um queijo, uma porção de arroz, tortilhas, tiras de maçã e sorvete, e quando tudo isso foi servido para ele, ele nem sequer tocou na comida. Número 3. Ova Chandler. A última refeição que esse homem pediu foi 2 sanduíches de salame com pão branco, mostarda e pasta de amendoim. Além disso, teve sanduíche de geleia de uva com pão branco, chá gelado e café. Número 2. Roberto Dale Conklin. Ele também tinha gostos caros, porque o que ele pediu foi filé mignon enrolado em bacon, camarão limpo salteado na manteiga de alho e limão, batata assada com creme azedo e batata chips, beterraba grelhada com bacon, milho na espiga, aspargos com molho holandês, pão francês com manteiga e queijo de cabra, cantaloupe e chá gelado e, nossa, a comida dele é cara. Número 1. James Edward Smith. Este foi um dos pedidos de comida mais diferentes já feitos por alguém que seria executado. Antes de ser executado em 1990, ele pediu terra como última refeição. Sim, isso mesmo, terra. Mas pela lei ele tinha que pedir comida, por isso seu pedido não foi atendido. E em vez de darem terra para ele, ele acabou recebendo apenas um pote de iogurte. E a lição dessa história é que tudo o que fazemos neste mundo tem uma consequência. Seja bom ou ruim o que você fez, isso vai gerar frutos de acordo com o que você fez. Mais uma vez, aqui é Arvin Polo Televisão, isso não foi só contado. Isso também muda sua perspectiva de vida. Obrigado e até o próximo vídeo.